privilegiada de poder abrir esta mesa com Antero Greco. Muito boa noite. Seu destaque, Anterito. Muito bem, boa noite. Meu destaque, bom, primeiro é muito legal estar aqui com vocês. Eu diria o seguinte, parafraseando um amigo, Marcon Beraldo, trabalhou muito tempo comigo, ele falava assim, qualquer jogo, bom resultado para o São Paulo. Não, porque ele é São Paulino. Então, parafraseando, ele diz assim, bom resultado para o Palmeiras. Porém, pode ser também bom resultado para Flamengo, para Corinthians, para Inter, para o Furacão, dependendo do que eles fizerem no restante da rodada. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. É o terceiro vice-líder que o Palmeiras encontra pelo caminho em sequência e o segundo empate, Jean. Quero ouvir o teu destaque. Pois é, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. Eu acho que foi um bom resultado para o Palmeiras, como disse o Antero, e foi um bom resultado, evidentemente, porque era um jogo que, pela circunstância, pelo contexto do campeonato, o empate seria um bom resultado para o Palmeiras, como foi, ainda que o Flamengo, vencendo o Botafogo, possa diminuir a diferença da vantagem do Palmeiras em relação ao Flamengo para 7 pontos. Mas acho que foi um bom resultado também pelo que foi o jogo, porque se alguém produziu mais na partida, se alguém mereceu essa vitória por aquilo que produziu, acho que o Fluminense acabou produzindo mais. Aliás, é normal para o Fluminense, né? Depois de quarta-feira, de tudo que o Fluminense fez contra o Corinthians e não conseguiu vencer aquele jogo, a gente vê que essa história acaba se repetindo num outro nível, né? É verdade que o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, mas isso durou ali uns 20 minutos e depois o Fluminense voltou a ser superior. De qualquer forma, eu acho que é realmente um bom resultado para o Palmeiras, que tinha essa sequência complicadíssima, né? Corinthians fora, o Flamengo ainda aqui em casa, sempre Sim. O Flamengo, e depois o Fluminense fora, e não perdeu nesses 3 jogos. Venceu 1, empatou 2. Acho que o Palmeiras sai dessa sequência muito complicada de maneira positiva. Você viu como você falou? Sempre Flamengo. Claro, uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Eu já ouvi isso em algum lugar, se eu não me engano. Rodrigo Bueno, a gente sempre fala que para vencer um campeonato é preciso também pontuar contra os times da parte de baixo. Quando você encontra seus rivais diretos, seus iguais, você não perder em 3 jogos, pode ser considerado um bom resultado. Mas o teu destaque vai no sentido de que poderia ter sido melhor a vida do líder ou tá tudo bem? Boa noite, Dani, companheiros, fã de esporte. Eu vou na linha do linha de passe do Jean Oddi, porque a sequência era mais difícil daqui até o final do campeonato para o Palmeiras. Também acho. E acho que já contra o Flamengo, o Palmeiras teve a sorte e a felicidade de o seu principal concorrente não atuar com a força máxima. Ele pôde administrar um empate em casa e agora, diante de um adversário que é dos mais perigosos, né? A gente falou muito aqui já no Linha sobre o dinizismo, a ousadia, a bola na trave, Ganso, muitos jogadores em boa fase. O Palmeiras segura um adversário. Você joga 3 vezes seguidas contra o vice-líder, não perde. Isso te dá uma bagagem, um estofo para o resto da competição, sendo que o Palmeiras não está na Copa do Brasil, diferentemente do Flamengo, do Fluminense, Sim. que ainda está na competição. O Corinthians já coloca fora da briga pelo título. O Palmeiras tem tempo, tem elenco, tem treinador, tem todos os argumentos para conquistar esse Campeonato Brasileiro sem sustos, né? Estou falando com antecedência. E o Campeonato Pontos Corridos tem essa característica. Na medida em que você tem um líder que é consistente, os outros vão acabando tirando o pé. Isso já aconteceu com o Flamengo no jogo contra o Palmeiras. Você percebe, poxa, será que vale a pena gastar todo o meu esforço, minha luta aqui? Essa batalha aqui está perdida. Então, o Palmeiras ainda acho que vai poder poupar jogadores ao longo desse campeonato e mesmo assim vencê-lo. É engraçado, né, prof? Para te ouvir também, eu falei essa semana que foram as finais de um campeonato para o Palmeiras, porque agora, com essa sequência sendo a mais difícil, com o que vem pela frente até o final, é muito difícil que o Palmeiras deixe alguém chegar nessa diferença de 8 pontos que ainda existe. Não é que os outros times não possam ir bem, é que o Palmeiras não vai tropeçar o suficiente para deixar alguém encostar. Você concorda? Dani, você falou outra coisa, você viu? Falou... O Palmeiras sabe o que vem pela frente. O pessoal hoje está... Que a dureza do prélio não está. É tudo proposital, é tudo pensado. O Palmeiras nadou na partida. Boa noite, Dani, companheiros. Foi 1-1 para o Palmeiras. Como já tinha sido 1-1 para o Palmeiras contra o Flamengo. Obviamente, contra o Corinthians foi 1-0 para o Palmeiras, mas o que eu quero dizer é que são aí 5 pontos ganhos dos 9 possíveis contra os 3 vice-líderes. O Palmeiras mantém aquela plaquinha, sabe aquela plaquinha de automóvel, assim, mantém a distância.
né, de ônibus, de caminhão, mantenha a distância. O Palmeiras manteve a distância. A tendência agora, e você fala dos resultados contra os times de baixo da tabela, Sim. agora o caminho está mais limpo em relação àqueles perseguidores mais diretos. Acabou essa sequência dos jogos de 6 pontos. E nesses jogos de 6 pontos, em nenhum deles o Palmeiras perdeu os 6 pontos. Isso foi fundamental. Não bastasse a consistência desse time, a cabeça fria desse time que apareceu de novo hoje, né? Faz um gol de bicicleta no momento em que era dominado. Mais um? Mais um. Se não em termos de conclusões, mas no momento em que era dominado, o Palmeiras consegue fazer o gol, sair na frente. É assim que se constrói um campeão, né, Dani? Para dar alguma coisa diferente disso, tem que acontecer o que você falou, as duas coisas de uma vez. O Palmeiras tem que baixar a guarda e alguém tem que ir para cima. Tá difícil, porque 3 tiveram a chance de ir para cima em sequência e nenhum deles nocauteou o líder do campeonato. Não sei não se é bem isso, hein? É que eu tinha feito no meu outro e-book, não está nesse aqui, uma sequência... Sequência não. Desafios que Palmeiras, Fluminense e Flamengo... Peguei os 3 que são os 3 primeiros, até o final. Do Palmeiras eu estou lembrando aqui de cabeça, depois com o tempo eu vou olhar Fluminense e Flamengo. Palmeiras vai jogar fora contra Bragantino, Botafogo, Furacão, Galo e Internacional. E se não me engano, o Flamengo é o contrário. Vai pegar a maior parte desses aqui. E o Fluminense também tem adversários da parte de cima como visitante. Então, no papel, e apenas no papel, na teoria, o Flamengo terá adversários complicados agora, no segundo turno, como mandante. Isso pode fazer diferença. Antes que alguém que esteja acompanhando fale assim, mas é turno e retorno, todo mundo pega todos. Sim, todo mundo pega todos. É o que eu estou falando na parte final do campeonato. Sim, é o que falta para acabar o campeonato. Não, você tem razão nesse sentido. De fato, o Palmeiras pega adversários mais duros fora de casa, né, Antero? Agora, também a gente... É o visitante invicto da Série A que a gente está falando, não é isso? É isso que eu ia falar. É o time que não perdeu fora de casa. Perdeu 2 jogos em casa. Perdeu para o Ceará e para o Atlético Paranaense as 2 partidas jogando no seu estádio. Então, é claro que isso também serve para a gente relativizar essa questão da tabela. De qualquer forma, sim, passar por essa sequência não era algo simples, não era algo fácil. A questão é, agora o Palmeiras vai ter que poupar na próxima rodada. Eu imagino que vai poupar. Aí não sei se de fato o Abel vai conseguir escalar o time completo hoje, como escalou. Próxima rodada do Brasileiro por conta da Libertadores. Isso, porque ele vai pegar o Atlético Paranaense na quarta-feira, com o time certamente completo, ainda que não conte com Danilo e Scarpa. Sim. Aí ele tem o Bragantino no final de semana e depois tem, de novo, o Atlético Paranaense no Allianz, certamente com o time completo, aí já com a volta do Scarpa, não do Danilo. Então é certeza que acho que Danilo e Scarpa jogam contra o Bragantino. Aqueles mais fominhas e que nunca se machucam, eu acho que vão pedir para jogar. O caso do Dudu, o Gustavo Gomes, né? Esses caras estão sempre em campo. Mas eu imagino um Palmeiras contra o Bragantino fora de casa com um time mais mexido do que o Abel costuma mexer. Ele costuma colocar o Mike, por exemplo, é um que deixa o... E esse aí está fazendo pouca diferença a troca, né? O Marcos Rocha, o Mike, os dois costumam... o menino, ele vai... Ah, não, o menino vai colocar agora, provavelmente no meio de semana, no começo da semana. Pode ser que o Rony também, o Rony é outro que é pau para toda obra, assim como o Gustavo Gomes e o Dudu, mas eu imagino que o Veiga, por exemplo, seja poupado, talvez entre o Lopes, o Flaco Lopes na frente, enfim, acho que são alternativas que ele tem, que talvez vá usar contra o Bragantino, mas de fato, assim, a gente precisa... dizer que a gente olhava para a tabela do campeonato e dizia que esses 3 jogos para o Palmeiras eram 3 jogos complicadíssimos e que como o Palmeiras sairia desses 3 jogos era algo visto como determinante para saber que possibilidades ele tem de conquistar o título. E, evidentemente, saiu muito bem desses 3 jogos. Tem o ponto de vista psicológico, né, de quem puxaria o Palmeiras para baixo. Sim. 3 tiveram essa chance e nenhum deles teve competência suficiente. Cada um terminou a rodada saindo da 2ª colocação. Será que vai acontecer com o Flu? Acho que até menos o Corinthians naquele momento, porque o Corinthians, o potencial do Corinthians, a gente não enxerga o Corinthians com o mesmo potencial que os outros. Mas principalmente o Flamengo. E hoje o Fluminense, se querem título brasileiro,
Tinha que ter feito o serviço nas 2 rodadas que não fizeram. E o Dorival explica a questão do gramado sintético, né? Tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra o Palmeiras, para poupar jogadores, mas era ali a chance de repente... Eu também não. Eu também mas Não caí nessa do gramado sintético, não. Porque não é a primeira vez que o Flamengo... Então o Palmeiras e o Atlético Paranaense no nosso país, eles têm problemas sérios. Eles têm mais lesões que os outros. Porque o Palmeiras joga sistematicamente. Joga um turno inteiro. Né? Então, o departamento o médico Dorival desses até clubes... usou a argumentação do costume, né? Mas não me parece que se você está dizendo que o gramado é nocivo para os jogadores, e tudo bem, eu já ouvi de muita gente essa versão de que realmente jogar nesse gramado desgasta Cansa. e sacrifica o jogador que de repente vai sofrer mais lá na frente. Agora, a questão do costume ou não para poupar, eu estou com vocês, eu acho discutível esse Nocivo é o poupar. gramado do Castelão, né? Nocivo para o Fortaleza, nocivo para o Ceará, porque ali também são 19 vezes. Exato. Gramados que geram lesões mesmo, né? O cara pisa num buraco, torce o Pode pé. ser um dos elementos que a gente fala 19 muito. vezes, não. Eles acabam usando o estádio 36 vezes. Na temporada? Não, em casa, no brasileiro... em casa, no os brasileiro, jogos fazem meio... casa. Não, eu estou contando... Não dou 38, eu estou contando os 2 em que eles se enfrentam, né? Sim, sim, Ceará sim. e... Então aí é um desgaste maior do gramado. Sim. Maior do Já gramado. É O por isso número que de jogos no gramado. E não, Não, e não é à times, toa que um os ponto. piores gramados do Brasil são Maracanã, Castelão e Mineirão. Porque Tem 2 são os times gramados que tem mandando 2 times jogos mandando ali. jogos. Ó, só pra gente voltar para esse jogo de hoje, para esse Fluminense e Palmeiras, eu queria começar a desenhar aqui com vocês como é que vocês enxergam o que aconteceu no campo. Porque o Fluminense, ele fica mais com a bola, uma característica já do Diniz, ele tem mais possibilidades de jogo, mas isso se dá, e aí vou começar com você, Rodrigo, para você, por uma questão de prevalecer o que o Fluminense quer impor ao jogo, ou porque o Palmeiras também, sabendo dessa característica, soube utilizar o que tem de positivo, que é, vou dar a bola para você e aproveita. O gol nem sai assim, né? O gol sai de uma bola parada ali. O do Rony sai de bicicleta e depois o Fluminense consegue um gol de bola parada ali, que são características que fogem aos dois. Mas assim, o Fluminense consegue impor o seu jogo de alguma maneira, ou para você o Palmeiras se aproveita, entre aspas, do que conhece do tricolor do Diniz? O Palmeiras se transformou num time muito versátil, né? No começo do trabalho do Abel, colocaram uma pecha nele de retranqueiro, de reativo, como se o Palmeiras não tivesse muito repertório, fosse um time com uma defesa muito sólida, firme e que saía em contra-ataque com velocidade, com Dudu ou com Rony. E o Palmeiras já mostrou, especialmente nesse ano, né, que é capaz de muitas outras situações. Então, o fato de pegar um adversário... É engraçado, a gente falou desses 3 adversários de alto nível, Corinthians, Flamengo e Fluminense, são adversários completamente diferentes um do outro, estilos completamente diferentes. E o Palmeiras, ele consegue se adaptar ao adversário, ao tipo do jogo. Então, vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, do Diniz, você imagina que você não vai ter tanto a bola. Para o Palmeiras isso é um problema? Não é. Não é. Tem aí a questão também, eu estou falando muito de felicidade e sorte, que são termos que o Abel já usou em coletiva. A gente vê mais no gol de bicicleta do Rony. Eu estava comentando com o Jean. Gol de bicicleta é tentativa e erro, né? Não é uma coisa tão simples, mas você tem que arriscar. Para você fazer 2 gols de bicicleta numa temporada, coisa que o Rony fez, confiança, né? Esse foi um Treino, abuso. porque Foi um ele sempre abuso esse fala gol do tanto dele. que Mas ele assim, treina essa treinar jogada. e tentar. Treinar e tentar. Tem muita gente que tem vontade, mas não tem confiança. Poxa, é melhor eu dominar a bola e dar um passe aqui, recomeçar uma jogada, do que eu arriscar uma finalização como essa. Nem todo mundo é Van Basten, né? Meu Van Basten querido fazia isso. Arriscava com muito sucesso algumas finalizações improváveis. Mas o Rony lembra Então, o Van Basten. como é que foi o gol do Fluminense? O gol do Fluminense foi um gol, normalmente, do Palmeiras. Ele nem registrou. Não é? A diferença é que o Van até. Basten fez um golaço desse nível de voleio numa final de Eurocopa, porque é o único título que a minha Holanda tem, mas tá Olha, bom. não Bota lembra, o Rony numa final não dele. lembra o Eurocopa, Van ele faz. Basten, mas o fato desse rapaz ter feito 2 vezes o gol com movimento técnico perfeito, eu acho que já vale um desconto nas críticas. Que todos nós, Esse foi até mais inclusive, bonito que o fazemos, anterior, né? hein? Sobre a falta de relação dele com a bola. O rústico, não é para qualquer você um. defende que tirem o rústico do sobrenome Ele dele? até gosta do rústico, ele não é contra o rústico, mas ele é menos rústico do que o estereótipo pinta.
Eu vou viver 3 encarnações, eu não faço um gol desses aí. Não, e outra, ele é uma história de obstinação, né? Esse cara merece muitos aplausos pelo quanto ele se dedica para a carreira que ele tem. E aí, eu tô dizendo, se dedica. É claro que esses gols de bicicleta, um mais espetacular que o outro, é difícil escolher, né? Mas que golaço absurdo que ele fez. É claro que esses gols de bicicleta são também fruto de dedicação, de empenho, de treinamento, como você disse, Dani. Agora, esse empenho, essa obstinação em jogar futebol, em se dedicar ao time, a gente vê todo o jogo durante 90 minutos. Esse cara, muita gente esquece, mas esse cara ficou mais de um mês parado. Sim. E ele voltou e não saiu mais do time, e ele está sempre jogando, se matando lá atrás, marcando, recompondo, quer dizer, fazendo um papel que, claro que ele não é tecnicamente o melhor dos atacantes. Mas a rotação dele é a mesma, disso, né, Jean? Ele consegue se manter, então assim... O Veiga, com toda a qualidade técnica que tem, não conseguiu, né, quando voltou da lesão. Exato, até agora, na verdade. Fez um gol importantíssimo contra o Flamengo, sim, é daqueles gols que entram para a galeria dos gols mais importantes do Campeonato Palmeiras até agora, mas ele não conseguiu manter aquele nível que ele tinha antes, e aí, claro, tem uma questão física também, mas eu não estou nem entrando assim no quanto ele se recupera fisicamente, o Rony, porque isso, claro, cada jogador tem a sua característica, né? Isso talvez seja menos mérito, embora tenha, claro, dedicação do treino e tal, e mais uma coisa inerte ao jogador, né? Biologia, própria compleição física e tudo mais. Agora, de resto, não tenho o que falar do Rony. Você pode falar que tecnicamente ele não é brilhante, e isso eu concordo, apesar dos 2 gols de bicicleta, mas o empenho, a entrega, a dedicação é um negócio de outro mundo. Uma coisa curiosa, inverte os gols da partida. 1-1, o gol do Palmeiras é do Fluminense e o gol do Fluminense é do Palmeiras. Alguém ia falar, Fluminense joga bonito. Olha que pintura, né? Essa bicicleta do Ganso, do E o Cano. Palmeiras faz gol de bola parada. E o Palmeiras só faz gol na bola parada, aquela jogadinha de escanteio, primeira trave, casquinha. É um time, né, com cabeça fria e coração quente. O empate de hoje é exatamente o outro lado da moeda. Como o Palmeiras é capaz de produzir jogadas vistosas, um futebol atraente, um gol maravilhoso. E como o Fluminense do Diniz tem capacidade também de ferir o adversário com essa bolinha mais marcada, mais cantada. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!